Olá, crianças, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que hoje a gente vai trabalhar uma atividade de matemática e medicina religioso. A atividade de matemática em especial vai exigir de vocês uma maior atenção para que a gente possa conseguir desenvolver nossa atividade, tá bom? Então, para que a gente dê continuidade, eu vou fazer aqui a introdução ao assunto da atividade, tá bom? E vocês vão acompanhar lá na atividade de vocês para vocês compreenderem. Na página 11 você vai ter, deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês. Na página 11 vocês vão ter aqui essa introdução ao assunto do sistema decimal, tá bom? Vocês vão fazer uma leitura, depois você vai ter atividade na página 12 de matemática, que é essa daqui, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês e vou explicar. Por enquanto, vamos aqui nos dedicar a compreender o assunto do sistema decimal. Como eu disse, a atividade de hoje é sobre o sistema decimal, tá bom? E no que consiste o sistema decimal, gente? O sistema decimal, ele é um sistema de numeração de posição que utiliza a base 10. O que isso quer dizer? Vou passar esse slide aqui. Quer dizer que todo e qualquer número ele é organizado conforme sua ordem, certo? E cada número ele vai representar uma quantidade de unidades, ele vai representar uma quantidade de elementos. Se você, por exemplo, pega aqui o número 142, é 142, não é 142, é 142. É um número que representa a quantidade de alguma coisa. Digamos balas, tenho 142 balas de bombons, nesse caso. Nesse caso aqui, nós vamos usar esses três algarismos para representar a quantidade de balas de bombons. Entenderam? No sistema decimal, cada número ele vai representar a quantidade para que ao final você tenha um entendimento de que cada número representa uma quantidade e que a soma dessas quantidades vão justamente levar você ao total, ao final total, que são 142. Calma, eu sei que até aí está confuso. Todo o sistema decimal, ele classifica os números com grupos de 3. Na primeira classe dos números, nós vamos ter a classe das unidades simples. Na segunda classe dos números, nós vamos ter a classe dos milhares. Na terceira classe, a classe dos milhões. E na quarta classe, a classe dos bilhões. Cada classe dessa, ela é organizada em 3 ordens, certo? E cada ordem, ela vai representar uma quantidade. E essa ordem, ela parte de um sistema de 10. Pois é esse sistema de 10 que vai determinar o valor de cada ordem. Aí você fica, professor, não estou entendendo nada. Calma que você vai entender com o próprio exemplo. Partindo aqui do exemplo de 142, ó, gente, quando a gente vai fazer a decomposição do número 142 e compreender a que ordem cada número desse está relacionado, a gente geralmente usa, tá bom? Para cada ordem, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, é uma sigla, que no caso é U, D e C. O que representa U, D e C? Unidade, dezena e centena. O 2 está na casa da unidade, o 4 está na casa da dezena e o C está na casa da centena. Por que isso acontece, gente? Porque esses números aqui, eles vão representar uma determinada quantidade que está organizada em sua ordem, tá bom? Esses números estão organizados dessa maneira e classificados nessas ordens, porque assim eles representam a sua quantidade. Aqui no próximo slide, eu vou fazer a representação para vocês da classificação da ordem das unidades simples, tá bom? No caso das centenas, da dezena das unidades, conforme a quantidade, mas eu vou mostrar como exemplo aqui o ábaco, tá bom? O ábaco, ele é um brinquedo em que você vai ter vários bloquinhos,
tá bom? E nesses bloquinhos a gente vai representar as quantidades. Aqui na casa das unidades, a gente vai organizar os números de 1 até 9, tá bom? Todo e qualquer número ele vai ser organizado de 1 até 9, certo? Mas como nós estamos trabalhando aqui as casas decimais e as ordens, no caso das unidades, cada quadradinho ele representa um elemento. Ó, se nós temos um quadrado, nós temos uma unidade. Se nós temos 2 quadrados, nós temos 2 unidades. Se nós temos 3 quadrados, nós temos 3 unidades. Se nós temos... Deixa eu diminuir aqui a câmera, gente, para não atrapalhar. Pronto, voltei. Se nós tivermos... Deixa eu voltar aqui. 3 unidades, né? Se nós tivermos mais 3 no total e mais 3, nós vamos ter ao total todos até 9 unidades. Aqui na ordem das unidades nós vamos poder somente, tá bom? Nós vamos poder somente determinar até 9 unidades. Nós vamos poder agrupar aí na casa da unidade somente 9, até o número 9 ou a quantidade 9, certo? De 1 até 9, nós determinamos como classe das unidades. Quando nós vamos para a classe das dezenas, é só você olhar um pouco para a classe da unidade. Quando você chega no 9, qual o próximo número? É 10. Mas você não vai colocar o 10 em hipótese nenhuma aqui na classe das unidades. Você sempre colocará um grupo de 10 desse aqui na classe das dezenas. Por quê, gente? É na classe das dezenas que nós vamos justamente fazer essa organização das quantidades a partir de grupo de 10, tá bom? Então, se nós temos um grupo de 10 quadradinhos, nós vamos ter uma dezena. Se nós tivermos mais um grupo de 10, nós teremos 2 dezenas. Se nós tivermos mais um grupo de 10, nós teremos 3 dezenas, certo? E por que isso acontece? Porque na casa das dezenas, nós sempre vamos organizar os números somente em grupos de 10. 10 unidades são uma dezena. Mais 10 unidades são 2 dezenas, entenderam? Mais 10 unidades são 3 dezenas. Os números as quantidades estão organizadas em grupos de 10. E por fim, aqui na classe das centenas, tá bom? Nós teremos aqui um grupo de 100 unidades. A cada 100 unidades, 100 bloquinhos desse aqui, nós teremos uma centena. É só você pegar a dica aqui, gente. 100 de 100. Aqui de centenas, vamos ter no início aqui 100 de 100. E aqui em dezena nós vamos ter no início 10 de dezena. Essa é uma dica para você lembrar. 10, ou seja, você organiza em grupos de 10. Aqui em centenas 100, você organiza em grupos de 100. Aqui vocês organizarão sempre grupos de 100 unidades para você formar uma centena. Se você tiver mais um grupo com 100, serão 2 centenas. Mais um grupo com 100, 3 centenas. E assim você chega até 900. Um grupo com 9, né? 9 centenas, que seriam 900 unidades. Essa é uma forma de você representar cada grupo desse aqui, cada ordem desse conforme sua quantidade. Agora aqui eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer esse agrupamento, essa leitura, mas através dos algarismos, tá bom, gente? Aqui na casa das unidades, a gente sempre vai poder usar os números, certo? De 1 até 9, tá bom? Qualquer quantidade representada através dos algarismos poderão ser representadas aqui nos grupos das unidades de 1 até o número 9. Se nós começarmos a agruparmos os valores em grupos de 10, nas dezenas nós vamos sempre organizar em grupos de 10.
Uma dezena são 10 unidades. 2 dezenas são 20 unidades. 3 dezenas são 30 unidades. 4 dezenas são 40 unidades. Aí você vai até 900. 9 dezenas são 90 unidades, tá bom? Como eu falei, é a organização que determina o valor, tá bom, gente? E por fim, na ordem da centena, o que determina é justamente o agrupamento da quantidade a partir de 100. No grupo das centenas, quando você tem 100 unidades, você vai ter um grupo de 100. Então, você tem uma centena. Se você tiver 200 unidades, você vai ter dois grupos, que no caso seriam 200, né? Então, seriam 2 centenas. Se você tiver um grupo de 300 unidades, então você vai ter 3 centenas. Tá sumindo aqui meu cursor, gente, desculpa. Se você tiver um grupo de 500 unidades, você então terá 5 centenas. Se você tiver um grupo de 600 unidades, você então vai ter 6 centenas. Por que nós falamos 100, professor? Por que a gente não fala 100 centenas? Por que eu falo uma centena e não falo 100 centenas? Porque quando a gente fala que é uma centena representa um grupo de 100. Quando a gente fala duas centenas representa um grupo de 200. Quando a gente fala 3 centenas, representa um grupo de 300. E assim você vai até 900. O mesmo raciocínio serve para o grupo das dezenas. Por que, professor, ao invés de eu falar uma dezena para 10, eu não falo 10 dezenas? Porque nós estamos falando de que uma dezena corresponde justamente a um primeiro grupo de 10. Duas dezenas representam dois grupos de 10, que no caso seriam 20. 3 dezenas, 30. E assim vai até 900. Compreenderam? Aqui, gente, eu vou fazer a decomposição para vocês. Como eu falei para vocês, a forma mais comum que vocês vão ver de decomposição de números é ver essas 3 letrinhas aqui, que são as iniciais de centena, dezena e unidade, para representar, de uma forma mais simplificada, o grupo, quer dizer, o grupo também, né? A classe, no caso aqui temos somente a classe simples das unidades, né? E que cada letrinha dessa corresponde a uma ordem. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Aqui, no número 242, nós formos fazer a decomposição dele, na ordem das unidades, nós vamos ter o número 2. Então, seguindo essa setinha aqui, você vai ver que quantas unidades você terá nesse número aqui, gente, no grupo de unidades? 2 unidades. Então, seria o número 2. Se você for aqui para cá da dezena, quantas dezenas nós temos? 4. Então, quantas dezenas nós devemos colocar aqui? 4. 4, gente, representa quantas unidades no total? 40 unidades, tá bom? Por que 40 unidades? Porque 4 dezenas significa que nós temos 40 unidades organizadas em grupos de 10. Exatamente em grupos de 10. Então, assim, nós teremos 4 dezenas. Então, aqui, 4 dezenas é a mesma coisa que 40 unidades organizadas. Por fim, aqui, na casa da centena, nós teremos o número 2. São quantas centenas? 2 centenas. Aí eu pergunto para vocês, em unidades, qual o valor que corresponde a 2 centenas em unidades? 200, gente. Porque quando nós organizamos dois grupos de 100 unidades, que no caso são 200, nós teremos então 2 centenas. Esse sistema de numeração decimal é uma forma também de você simplificar a leitura das quantidades e dos números e organizá-los, tá bom? Uma forma muito comum também de leitura, que vai vir muito nas atividades para você, é você fazer a leitura de qualquer número como esse aqui, tá bom? E escrever por extenso, determinando quem é unidade, quem é dezena e quem é centena. Então, por exemplo, aqui eu deixei a forma da leitura para vocês aqui, gente. Como que a gente faz a leitura escrita desse número aqui conforme as suas
ordens decimais. Nesse número nós vamos ter 2 centenas, 4 dezenas e 2 unidades, tá bom? Esse é um exemplo. Terminado de explicar o assunto, agora eu vou para a atividade. Tá aqui, gente. Na atividade de hoje, matemática, a gente vai justamente fazer a análise, tá bom? Das quantidades para que a gente possa encaixar aqui dentro das casas decimais. Uma coisa que eu vou logo dar uma dica para vocês para facilitar a vida de vocês. Quando vocês verem aqui uma linha até o final de quadradinho completo, significa que aqui nessa sequência completa já temos 10 quadradinhos. O que eu falei para vocês, o que eu expliquei para vocês, gente? É que 10, quando você organiza um grupo de 10, você vai ter uma dezena. Se nós temos um grupo de 10 organizado, nós vamos ter uma dezena. Então você colocaria bem aqui, número 1, uma dezena. Tá bom? Se você aí continuando aqui, quando você for contar aqui para baixo, você vai ver que só tem 3. Se nós só temos 3 quadradinhos, nós então estamos falando de números da casa da unidade. Porque quando nós contamos qualquer quantidade de 1 até 9, esses sempre serão números que vão estar organizados na casa da unidade. Chegou até 10, temos então uma dezena. Compreenderam? Organizamos por grupo, certo? Conseguimos 10 no total, uma dezena. Chegamos até 9 somente, serão sempre unidades. Chegamos no grupo de 100, uma centena, tá? Então aqui seria uma dezena, porque temos um grupo completo de 10, mais 3 unidades, porque só temos mais 3 cubinhos aqui. Aí você colocaria o total, que quanto seria de quanto seria esse valor aqui? 10 mais 3 seria 13. Entenderam? Ou a mesma coisa que você juntar aqui o número 1 de uma dezena mais o número 3 de 3 unidades, que seria 13. Bem simples, entenderam? Aqui, inclusive, é uma forma de você compreender esse assunto, que nós representamos a quantidade através de um único número. Se nós queremos representar uma dezena no total, né? Então nós colocamos o número 1 mais 3 unidades, o número 3. Entenderam? No segundo exemplo aqui, gente, nós vamos ter aqui, 1, 2, 3. 3 grupos de 10. 3 grupos de 10, então, são 3 dezenas, que corresponde a quantas unidades? 30. Então, são 3 dezenas. E quantas unidades nós vamos ter aqui embaixo, gente? Que só são 3 aqui, Só 3. Passou de 9? Não. Então, nós temos 3 unidades. Então, você vai colocar aqui 3 e o valor final. Bem simples, você vai fazer isso com as outras questões aqui, não é muito complexo. Nas próximas atividades eu vou começar a aumentar o nível de dificuldade, porque lá nas outras eu vou começar a dar para vocês as outras classes de valores, que aí vai exigir uma compreensão e um entendimento melhor de vocês, tá bom, gente? Façam com calma o dever de vocês. Não esqueçam, os números são organizados por grupos. E esses grupos que vão determinar se ele está na classe das unidades, se ele está na classe das dezenas ou se ele está na classe das centenas, tá bom? Vamos agora para o nosso dever de ensino religioso. Eu vou só pausar, daqui a pouco eu volto. Na atividade de ensino religioso, o que você vai fazer? Você, tá bom? Ela é sobre bom humor, certo? Você vai formar uma frase aqui, tá bom? Você vai formar uma frase aqui, seguindo a sequência aqui das sílabas. Mas para isso, como é que você vai fazer essa frase? Tá bom? Para isso, você vai olhar aqui para esse pequeno quadrado, tá bom? E você vai ver que a quantidade de quadradinhos aqui é a mesma de quadradinhos aqui com as sílabas. Então, você vai seguir essa sequência aqui, tá vendo? Esses pontos de referência aqui, para você fazer o mesmo caminho aqui, você pode ir desenhando para você não se perder, tá bom? Temos aqui, nesse primeiro,
Depois aqui na segunda linha aqui, na segunda coluna temos esse segundo. Aí na terceira linha aqui, na segunda coluna teve mais um. Aí você viria aqui e faria esse movimento aqui com seu papel, com seu lápis. Marcaria esse e esse. Como, aí você ia continuar. Aí a gente ia formar uma palavra, entendeu? Aí você faria todo aquele caminho que está sendo indicado aqui. Você faria todo esse caminho e aí você iria decifrar a frase escrita e depois escrevê-la aqui. Bem simples, né? É só essa atividade de ensino religioso, tá bom? Boa tarde a todos. Façam o dever de vocês com atenção. Caso vocês tenham dificuldade com atividade de matemática, eu sugiro que vocês façam umas pesquisas também na internet, que vocês vão ver vários vídeos explicativos também sobre o mesmo tema. Caso vocês não tenham compreendido muito bem da forma que eu expliquei, tá? Boa tarde a todos. Bom dever.